Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e hoje eu vou te contar a história do homem mais carismático da TV brasileira que em 2010 viveu o pior dia de sua vida empresarial. Aos 79 anos, Silvio Santos não sorria. Pela primeira vez, ele não tinha o controle da situação. Enquanto o país o via como apresentador e ícone nacional, nos bastidores seu império desmoronava e ninguém percebia. Uma instituição financeira de porte médio, respeitada no mercado e com participação do governo federal, havia escondido uma fraude de 4,3 bilhões de reais, o suficiente para levar à falência não só o banco, mas toda uma rede de empresas que sustentava milhares de empregos e décadas de história. Se essa estratégia de resgate tivesse falhado, o SBT poderia ter deixado de existir. Mas como uma fraude tão absurda passou despercebida por auditorias internacionais? Por que Silvio entregou a gestão de um banco a pessoas sem qualquer experiência? E o mais curioso, o que um ex-personal trainer tem a ver com a maior crise da vida de Silvio Santos? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar na história e ver como a ambição, a confiança e o descuido abriram caminho para o desastre. O Banco Pan-Americano nasceu em 1963, mas foi em 69 que Silvio Santos adquiriu o controle do banco. Naquele momento, o dono do baú já era um ícone da televisão brasileira, mas queria mais. Queria ser também um nome de peso no setor financeiro. O banco se tornou, ao longo dos anos, um dos pilares do Grupo Silvio Santos, financiando crédito consignado, consórcios e principalmente a compra de carros. A operação crescia rápido. Mas o grande salto ocorreu em 2007, com o apoio de bancos de investimento explorando a força da imagem do seu fundador, o Banco Pan-Americano abriu o capital na Bolsa de Valores. O IPO arrecadou 680 milhões de reais em um grande feito para um banco de médio porte e transformou Silvio em um também respeitado empreendedor do mercado financeiro. Mas os bastidores não eram tão brilhantes. Silvio colocava na gestão do banco pessoas de sua confiança pessoal, como Rafael Palladino, ex-personal trainer de sua esposa, e também a sua filha, Patrícia, sequestrada anos antes, aparentemente para fazer média com a família. Nenhum deles tinha experiência bancária relevante. Em 2009, a Caixa Econômica Federal comprou 49% do capital do banco por 740 milhões de reais, mas com uma condição: ela não interferiria na gestão. O governo na época via a operação como uma forma de ampliar a presença do Estado no mercado financeiro. O aval para o acordo veio do então ministro da Fazenda, Guido Mantega. Silvio Santos estava no auge. Tinha uma instituição financeira robusta, uma holding com dezenas de empresas e apoio do governo. O que poderia dar errado? Em setembro de 2010, uma simples análise cruzada do Banco Central revelou que anos de auditoria privada não conseguiram. As carteiras de crédito do Pan-Americano, vendida a outros bancos, seguiam registradas como ativos. Era como vender um carro usado, embolsar o dinheiro e continuar usando esse carro para conseguir um novo financiamento. Essa prática distorcia completamente os números e criava lucros fictícios. Executivos recebiam bônus generosos baseados nesses resultados fraudulentos. Wilson Diaro, diretor financeiro, assumiu a autoria do esquema, mas Sandoval, presidente da holding, culpou diretamente Rafael Palladino. A empresa de auditoria Deloitte, responsável pela auditoria do banco, não detectou o esquema, mesmo com um rombo que chegou a ser 5 vezes maior que o patrimônio do banco. Validou os números sem nenhuma observação. Especialistas apontaram falhas graves nos testes de materialidade, controle interno e avaliação de risco. A KPMG, outra empresa de auditoria, revisou os balanços posteriormente, mas também não percebeu as inconsistências. O rombo era de 4,3 bilhões de reais. Silvio Santos, ao ser informado, entrou em pânico. Em 3 semanas, apresentou uma solução improvável. Colocou todo o seu patrimônio, incluindo o SBT, a Jequiti, a liderança capitalização, como garantia para um aporte de 2 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. O objetivo era salvar os investidores e evitar uma crise sistêmica no mercado financeiro.
A solução emergencial deu tempo ao grupo. Em 2011, o banco foi vendido para o BTG Pactual por 450 milhões de reais, uma fração do prejuízo. Nos bastidores, Silvio se reuniu com Lula, então presidente, em busca de apoio político para reduzir o impacto público do escândalo. A imprensa noticiava o caso em ritmo de plantão, enquanto nos bastidores, o Grupo Silvio Santos enfrentava uma guerra. A Caixa, que tinha quase metade do banco, permaneceu como espectadora, sem interferir ou tentar evitar o colapso. Para muitos, a omissão do governo e das auditorias privadas contribuiu para a criação de um ambiente perfeito para a fraude prosperar. Abalado, Silvio Santos pensou em vender tudo e se mudar para os Estados Unidos. Recebeu, inclusive, uma proposta de R$1 bilhão da Coty pela Jequiti, mas recusou. Percebeu que a marca de cosméticos criada em 2006 ainda tinha potencial e investiu 350 milhões, quitou as dívidas e expandiu a distribuição. Em 2019, a Jequiti representava 20% da receita. O SBT continuava sendo o carro-chefe, mas a diversificação foi o que salvou o grupo. Renata Bravanel, a filha mais nova, assumiu os principais negócios do conglomerado, incluindo o Hotel Jequitimar, a liderança capitalização e a própria Jequiti. A transição começou em 2010, mas se consolidou apenas em 2020 com a saída do sobrinho Guilherme Stoliar. Renata, formada em administração pela Liberty University, se tornou a herdeira natural no trono corporativo de Silvio. Apesar de recuperar parte do império, o caso do Banco Pan-Americano deixou marcas profundas. Silvio nunca mais falou abertamente sobre o assunto. O escândalo não só expôs falhas graves de gestão e auditoria, mas também questionou o modelo de liderança baseado em confiança pessoal. Silvio Santos quase perdeu tudo. Por pouco, não viu seu legado de décadas ser destruído por uma combinação explosiva. Auditores omissos, executivos gananciosos e uma gestão baseada em lealdade cega. A história do Banco Pan-Americano mostra como uma fraude contábil pode implodir impérios, mas também revela a força de um empresário disposto a arriscar tudo para salvar o seu negócio. Hoje, o Grupo Silvio Santos segue ativo, mas o preço cobrado foi alto. Uma lição sobre poder, confiança e o verdadeiro valor de um império construído com suor, mas ameaçado por quem deveria protegê-lo. Gostou desse episódio e quer conhecer outra história de crise que envolveu o Brasil em 1999? Então escuta o episódio 2. Lá eu vou te contar a história de um colapso silencioso que o Brasil viveu no final da década de 90. Você ouviu o podcast do Sócio Minoritário. Acesse www.sociominoritário.com.br e siga os nossos perfis nas redes sociais. Este episódio foi editado por De Rosa Edits. Siga De Rosa Edits nas redes sociais.